Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom, a gente vai falar aí matemática 2, aula 18, continuando em geometria espacial. A gente vai falar dos poliedros, tá? Poli, a palavra poliedro, né, dividida em duas partes aí. Poli significa muitos e edro significa faces, né? Então a palavra poliedro, muitas faces, né? Então a gente vai tratar agora dos polígonos, né, dos poliedros, dos sólidos, que tem muitas faces, né? Então, na geometria convencional, a gente falava de polígonos, né, muitos lados. Agora a gente fala de muitas faces, tá? Então a gente vai falando agora dos sólidos, tá? O sólido, né, ele é uma figura, tem um conjunto finito, né, de planos. Então, é algo que tem vários planos, tá? E assim como os polígonos, os poliedros também têm os poliedros convexos e os não convexos, tá? O que é um poliedro convexo, né? Então, quando eu falo em poliedro convexo, é aquele poliedro, é aquele sólido que eu posso ligar todos os vértices dele, tá? Posso ligar todos os vértices e a linha que eu fizer, a reta que eu traçar, ela não sai de dentro do poliedro. Então, algo mais ou menos assim, ó. Tem um prisma de base triangular aqui, tá? Um chocolate famoso aí, tem essa embalagem, tá? Então eu vou ligar esse vértice lá naquele outro, lá do final, tá? E não sai de dentro do poliedro, tá? Não saiu. Tá? Então, os poliedros que eu posso ligar esses vértices, tá? E não sai, é um poliedro convexo. E os poliedros não convexos, são os poliedros que, se eu ligar algum dos seus vértices, né, essa linha que eu vou traçar, ela saia de dentro do poliedro. Tá? Mais ou menos assim. Então, eu vou ligar esse vértice nesse. Ó. A linha que eu tracei, ela está fora do poliedro. Tá? Ela está fora, ela não está dentro dele. Então, os convexos, eu vou ligar e essa linha, essa reta que eu tracei, ela está dentro do poliedro, ela não saiu. O não convexo, eu traço e ela fica fora do poliedro, tá? Ela não fica totalmente dentro. Então, toda vez que eu traçar e um pedacinho dessa reta que eu tracei sair do poliedro, ele deixa de ser convexo, né? Os elementos de um poliedro. Então, um poliedro são alguns elementos básicos que a gente vai ter que lembrar e falar. São eles: aqui,
a face, tá? É a face do poliedro, tá? Então, as faces dele. O vértice, né? São os encontros dos lados dele. E as arestas, né? E as arestas. Então, esses são os três elementos básicos aqui que a gente vai trabalhar com eles, tá? As faces, as arestas e os vértices, né? Face, o número de faces aí que ele tem, né? A face é constituída aí por, no mínimo, 3 arestas. Eu preciso de 3 arestas para fazer uma face, no mínimo, tá? As arestas, cada poliedro aí tem um número de arestas, tá? Lembrando que para fazer um aí, né, eu vou ter que ter no mínimo, 6, né? Um, tá? Senão eu não consigo traçar, fazer um poliedro. E os vértices, né? Cada poliedro aí vai ter o seu número de vértices. Tá? Então, se eu tenho algo um pouquinho maior aqui, uma pirâmide de base triangular aqui, que é um poliedro, ela tem 6 arestas, é o mínimo que eu posso ter de arestas, e ela vai ter 4 vértices, tá? Que é o mínimo de vértices que eu tenho. Então, esse aqui seria o poliedro com menos, tá? Com menos arestas, menos vértices e menos faces. 4 faces, 4 arestas e 6, ou 4 faces, 4 vértices e 6 arestas, tá? Esse aqui seria o menor poliedro que eu posso construir, tá? E aí, a partir daí, desse poliedro que seria o menor, que seria o número de faces, arestas e vértices que eu tenho é o menor, tá? Tem o teorema, a relação de Euler, tá? A relação de Euler, ela vai fazer uma comparação entre o número de faces, arestas e vértices de um poliedro, tá? Seja ele um poliedro fechado ou um poliedro aberto, tá? Poliedro fechado ou um poliedro aberto, tá? O que seria um poliedro aberto? Né? Imagine esse cubo aqui, se a parte de trás dele aqui eu não tenho aquelas arestas lá. E mais ou menos assim, ó. Eu não tenho essa parte aqui, ó, eu não tenho. Isso aqui seria um poliedro aberto. E um poliedro fechado, né, eu tenho todas as partes aqui. Seria o Lzinho aqui. Eu tenho todas as partes. Tá? Então, a relação de Euler, ela vai ter duas relações. Uma para os poliedros abertos
e uma para os poliedros fechados, tá? Nos poliedros abertos, tá? No poliedro aberto, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais um. Tá? É igual ao número de arestas mais um. Então, nesse poliedro aberto aqui, ó, que eu fiz, né? Qual seria o número de arestas dele? Eu sei que ele tem uma, duas, três e a parte de trás aqui, quatro faces. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vértices. Então, ele tem nove vértices, quatro faces. O número de arestas, mais um. Então, ele tem 13 menos 1 é igual ao número de arestas. O número de arestas é igual a 12. Então, esse poliedro aqui, ele tem 12 arestas. Tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. E aqui de trás, 12 arestas. Né? Ele vai ter 12 arestas. Isso aqui é uma relação sempre para os que estiverem abertos. Já para os fechados, né? Poliedro fechado, a relação de Euler é o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Tá? E aí seja ele um tetraedro, um pentaedro, hexaedro, octaedro, enaedro, decaedro, um decaedro, tá? Seja ele qual for. Se ele for fechado, essa é a relação. Então, eu tenho um poliedro assim. Né? Fecha, fecha, fecha. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Então ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices aqui em cima. Vai ter 6 vértices na parte de baixo também. Então tem 6 vértices também. Faces. 6 do lado, 1 mais 2 aqui, 8. Ele vai ter 8 faces. Então o número de arestas, A mais 2. Então 14 menos 2 é igual às arestas. Arestas são igual a 12. Tá? Então é assim que eu vou calcular o número, né, de arestas, ou de faces, ou de vértices, depende do que eu tenho. Tá? Sempre na relação de Euler. Para os abertos, o que foi? Quem perguntou aqui? Peraí, deixa eu só abrir o chat para ver quem perguntou aqui. Não, contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz só, tipo, só por cima, só para quando você for calcular, você tem que contar todas,
tá? Aí você teria que calcular, contar mais essas 12, mais essas 6 aqui, tá? Aí os vértices aqui seriam 12. Tô só mostrando aqui, tá? Para poder calcular aqui. Então, para os abertos, vértices mais faces é igual às arestas mais 1. E para os fechados, vértices mais faces, arestas mais 2. Tá? E aí, tem a propriedade da soma dos ângulos internos, tá? A soma de todos os ângulos da face. Então, tenho um prisma de base triangular, tá? Aí eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então eu sei que a soma dessas faces aqui é 180 e dessa 180. E aí eu tenho mais três faces, né? A de baixo e as duas laterais aqui, mais três faces que são quadriláteros, né? São quadriláteros. Então eu tenho mais três faces. Eu tenho duas faces que são 180. E mais três faces que é 360 graus, tá? Que são as faces laterais. Então, esse prisma aqui eu tenho duas faces que são triângulos e três faces que são retângulos. São quadriláteros aqui, né? Que fazem os lados, os dois lados e a parte de baixo, e a base. Tá? Então, 180 o triângulo e 360 os quadriláteros. Então, a soma seria 180 mais 180 mais 360 mais 360 mais 360. Para saber qual é a soma dos ângulos internos de todas as faces. Né? Então, 4, 6, 12, 18, 18 mais 8, 26, 26 mais 8, 34. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a soma de todos os ângulos, 1440 graus. Tá, professor? E se eu tivesse, sei lá, um, um polígono que a base dele, ao invés de um triângulo, seja um octógono. Aí você vai ter que saber quanto que tem a área do octógono para poder somar mais as áreas do... As áreas não, né? Os ângulos internos dos quadriláteros, tá? Aí fica mais difícil. Aí, para isso, né? Euclides descobriu uma maneira mais simples, tá? Que é deduzindo uma fórmula, que é o número de vértices menos 2 vezes 360, tá? Então, quando eu quero saber quanto mede a soma de todos os ângulos internos de um poliedro, tá? Eu faço o número de vértices menos 2 vezes 360. Então, se eu tenho um poliedro de 12 vértices, tá? Tem um poliedro de 12 vértices, então a soma dos seus ângulos internos seria 12 menos 2 vezes
360. Então, a soma dos ângulos internos dele, 10 vezes 360, 3.600 graus. Então, se eu tenho com 12 vértices, é assim. Então, 12 vértices, então, se eu tenho uma figura... mais ou menos assim, ó. Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices aqui e mais 6 vértices lá no fundo, né? Eu tenho 12 vértices, então a soma dos ângulos internos de todas essas figuras aqui, né, vão ser dois hexágonos de 6 lados e 6 quadriláteros, tá? Vai dar 3.600 graus, né? Muito mais fácil do que ficar somando um por um aí, né? A gente tem os poliedros regulares, tá? Ou poliedros de Platão, tá? Um poliedro convexo, tá? Quando todas as suas faces são iguais, tá? Quando todas as suas faces são iguais. Então, quando eu tenho uma pirâmide de base triangular, por exemplo, tá? Uma pirâmide de base triangular, ela tem todas as faces na forma de triângulo. Então, uma pirâmide de base triangular aqui, mais ou menos assim, tá? Tem uma face aqui, outra face aqui, e a base, né? Tá na parte de baixo. Esse é um poliedro de Platão, tá? Por que ele é um poliedro de Platão? Porque todas as suas faces são triangulares. Um cubo, tá? Um cubo é um poliedro de Platão. Por quê? Porque todas as suas faces são cubos, tá? E aí eu tenho o octaedro regular. Aí é uma figura onde todas as suas faces são de triângulo. Ele tem 8 triângulos. Tá? Seria mais ou menos assim. Tem 4 triângulos em cima e 4 triângulos na parte de baixo. Tá parecendo um balãozinho. Aqueles balões de festa junina, tá? Tem o dodecaedro regular, que são 12 faces, tá? Que as 12 faces, cada face é um pentágono, tá? Tá parecendo uma bola. Antigamente as bolas, né, tinham hexágonos ou pentágonos, tá? E o icosaedro regular, ele tem 20 faces e as 20 faces são triângulos, tá? Então, sempre assim, tá? Toda vez que o poliedro ele tiver todas as faces iguais, ele vai ser um poliedro de Platão, tá? Ele vai ser um poliedro de Platão. E aí no poliedro de Platão, né, a gente tem
M, N, V, A, F e a soma. O primeiro é o tetraedro. Tá? É o tetraedro. O tetraedro, M, tá? É o número de arestas concorrentes em cada vértice. Tá? O que é esse número de arestas? Então, aqui, ó, tem esse vértice aqui. Quantas arestas fazem cada vértice? Tá? Quantas arestas estão ligadas em cada vértice? Então, são três. Tá? Então, aqui embaixo 3, aqui também vai ser 3, aqui vão ser 3. Então, esse M aqui é o número de arestas em cada vértice. Tá? Vão ser 3. O meu N é o número de arestas em cada face. Tá? Então, ó, aqui, ó. Para fazer uma face, eu tenho 4 arestas. V é meu número de vértices do poliedro. Tá? A é o número de arestas do poliedro. E F é o número de faces do meu poliedro. Então, vértices 4 aqui e 4 lá no fundo. 8 vértices. As arestas 4 aqui, mais 4 do fundo, mais 4 aqui, 12. E as faces é um cubo, né? 6 faces. Opa, 6 faces. E a soma dos ângulos internos, tá? A soma dos ângulos internos é o número de vértices menos 2 vezes 360. Então, 8 menos 2, 6. 360 vezes 6, 2.160. Né? E assim por diante. E assim eu completo aqui. Ah, eu quero o octaedro. Tá? O octaedro. O octaedro será que tem 8 faces iguais. Tá? 8 faces iguais. Então, o número de vértices, não, o número de arestas que sai de cada vértice é 4. Tá? São 4. O número de arestas para construir são 3. Por quê? Porque ele é feito só de triângulos. Se for uma figura feita só de quadriláteros, vão ser 4, tá? Agora, se for de triângulos, 3. Se for de pentágonos, 5. Hexágonos, 6 e assim por diante, tá? E aí o número de arestas que ele tem, de vértices que ele tem, e assim por diante, tá? Aí eu calculo aqui. Pode ser, sei lá, do decaédrono, icosaédrono, um decaédrono, que é com 11, e assim por diante. Aí assim a gente vai ter sempre o cálculo aqui, a gente vai fazendo, montando tabelas para poder calcular, tá? Bom, vamos para os exercícios aí. O primeiro fala o seguinte: um poliedro convexo de 32 vértices possui apenas faces triangulares. O número de arestas, o número de arestas desse poliedro é. Então, ó,
um poliedro convexo de 32 vértices. Tá? Então, tem o número de vértices dele. Tá? Eu sei que ele tem 32 vértices. E todas as faces são triangulares. Tá? Então, usando a equação de Euler, vértices mais faces é igual a arestas mais 2, né? Aí eu sei que ele tem 32 vértices. Então, 32 mais F é igual às arestas mais 2. Faces é igual a arestas mais 2 menos 32. As faces são igual às arestas menos 30. Tá? Menos 30. Como esse poliedro, tá? Como esse poliedro, ele só tem faces triangulares, tá? Todo, no próprio enunciado fala que as faces dele são todas triangulares. Então eu sei que 3 faces é igual 2 vezes o número de arestas. Né? 3 faces é igual a 2 vezes o número de arestas. Substituindo esse F aqui por isso aqui, eu tenho que 3 vezes A menos 30 é igual a 2A. Então, 3A menos 90 é igual a 2A. 3A menos 2A é igual a 90. A é igual a 90. Ou seja, ele tem 90 arestas. 90 arestas. Alternativa C aí. Na 2, ele fala assim: uma bola de futebol é feita com 32 peças de couro. 12 delas são pentágonos regulares e as outras 20 são hexágonos, também regulares. Os lados dos pentágonos são iguais aos do hexágonos, de forma que que possam ser costurados. Então fez a bola aí, tem 32 gomos, né? 32 partezinhas aí, onde foi costurados, né? E 12 é pentágono e 20 são hexágonos. Então tem 12 pentágono e 20 hexágono. Cada costura une dois lados de duas peças. Quantas são as costuras feitas na fabricação de uma bola de futebol? Né? Então ele vai juntando, né, esses gomos aí para formar a bola, tá? Então, ó, pentágono, tenho 12. Cada pentágono tem 5 lados. Então, 12 vezes 5, 60 arestas. O hexágono tem 6 lados. 20 vezes 6, 120 lados, 120 arestas que eu tenho que juntar, né? Então, eu tenho um total de 180 arestas. Então, eu tenho que juntar aí 180 costuras, né? 180 costuras. 180 arestas aí, né? Que eu vou ter que fazer. E aí eu sei que 2 vezes o número das arestas tem que ser igual a 180.
Por que 2 vezes o número de arestas é igual a 180? Porque eu vou ter que juntar, tipo, eu tenho um pentágono aqui. Eu tenho um pentágono aqui. Para juntar, para grudar, eu vou ter que colar, costurar aqui outro pentágono. Então, 2 arestas aqui, ó, eu vou ter que fazer uma costura. Então, a cada 2 lados aqui, eu faço uma costura. Aí aqui eu vou colocar outro aqui, ó. Tá? Então, eu coloquei outro, então esses 2 aqui, né? Aqui para cá. Então, 2 aqui eu junto, faço só uma costura, né? Para juntar. Então, as arestas, a costura aqui, 180 dividido por 2. 90 costuras. Alternativa C. Não vai dar para costurar 3 arestas para formar fazer uma costura, né? Sempre 2. Na 3. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido por intermédio de cortes nos vértices de um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto e um tetraedro de arestas menores do que a metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada de uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas para a pintura das faces desse troféu? Então, o que ele fez aí? Ele pegou um cubo, né? Ele pegou um cubo e foi fazendo corte. Tá? Ele foi fazendo corte. O cubo tem 6 faces, né? Lembra do dado, 6 faces. Então, ele pintou cada uma dessas faces de uma cor. Aí, o que ele fez? A partir de cada vértice, ele fez um corte. Ele cortou aqui, ó. Uma vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui. 4 vezes aqui, desse lado. E mais 4 vezes do outro lado. Então, ele fez mais 4 cortes. 4 cortes de um lado, 4 cortes do outro. Então, vão ter 14 faces diferentes. Então, ele vai ter que pintar de 14 cores diferentes, tá? Alternativa C. Ele foi fazendo cortes aí. E obteve as 14 faces do cubo que ele queria aí. E a 4. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar uma pedra preciosa, cujo formato é uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base da pirâmide. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides dos vértices PQRS. Tá? Então, tinha uma pirâmide de base quadrada. Aí o que ele fez? Desenhar só um lado aqui. Ele cortou aqui, ó, de modo que a pontinha que ele tirou é uma pirâmidezinha pequenininha, tá? Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve pela pedra maior uma joia poliédrica, cujos números de faces, arestas e vértices são respectivamente. Então, ele tirou cada cantinho aí.
Então, cada cantinho que ele tirou, ficou assim, ó. Então, era... Então, cada cortezinho dele aqui, né? Cada cortezinho dele aqui tirou uma pirâmide. Então, cada corte dele fez isso aqui, ó. Então, então ficou assim, um triângulo aqui. Aí, nesse triângulo, eu tenho um, dois, três vértices. Aí, aqui, como ele cortou os quatro cantos, tá? Mais três, aqui mais três e aqui mais três. Então, 3, 6, 9, 12 vértices aqui, mais um lá embaixo, 13, tá? Então, ele tem 13 vértices. Eu sei que são 13 vértices. As faces, uma aqui, duas, três, quatro, cinco com a de cima, 6, 7, 8, 9 faces, tá? Que ele vai ter, né? As quatro que ele teve o corte e as cinco que ele já tinha, tá? Usando a relação de Euler, né? Usando a relação de Euler, eu consigo achar o número de arestas, que é vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Vértices 13, face 9, A mais 2. Então dá 22 menos 2 é igual a aresta. Aresta é igual a 20 arestas. Então ele vai ter 20 arestas, 13 vértices e 9 faces. 9 faces. Então 9, 20 e 13. 9, 20 e 13. Alternativa A. Ou você poderia contar também as arestas aqui, né? Uma, aí cada um aqui eu tenho 3, né? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e a lá de trás 20. Também poderia fazer, né? Contar uma a uma. Dúvida? Então fechou, galera. Até mais.